pessoal, a aula está sendo gravada, né? O pessoal já pode assinar no chat a lista de chamada. Certo? Certo? Então, hoje, no início do mês, né, na primeira aula do mês, mas na segunda, a gente vai fazer uma aula, né? Então, a aula hoje vai ser o Soliman, e a gente está tentando fazer uma sequência lógica, né, para o programa da residência. Agora a gente começou a falar de isquemia, falamos de supra, falamos dos infartos sem lesão oclusiva, que não necessariamente tem um supra-ST, né? E eu pedi para o Soliman falar uma aula que ele já tinha feito no passado e que é sempre bom, é sobre infarto sem supra, né? Então, o eletrocardiograma na síndrome coronariana aguda sem supra, tá? Então, nem comentamos na aula passada, né? A gente classicamente acaba considerando o supra-ST como um sinônimo de oclusão de artéria, né? Necessidade de intervenção rápida. Nós vimos na aula anterior que não necessariamente o supra precisa estar presente ou ser super óbvio, né? Que existem algumas situações, 25, 30% das vezes, onde vai ter oclusão sem supra-ST clássico, né? E são situações que demandam um pouco mais de atenção e discussão, inclusive, na aula, né? E a abordagem de hoje é o eletrocardiograma na síndrome coronariana aguda, quando a gente não vê o supra numa situação difusa, né? Na maior parte das vezes, essa situação é relacionada a infarto não oclusivo, na maior parte das vezes, como o Fernando vai falar, tá? Algumas vezes existe oclusão, como a gente viu na aula passada. Essa vez aqui a gente vai tratar mais de infarto sem supra não oclusivo, né, Soliman? Isso. Tá? E aí vocês podem, qualquer coisa, perguntar, né? As dúvidas, qualquer coisa, a gente vai respondendo durante então, durante a aula. A gente complementa essa parte de isquemia, que a gente volta sempre a discutir conforme os casos, né? Mas a parte teórica de isquemia coronariana, eu acho que ela fica bem complementada por essa aula. Eu acho que agora já são 13h06, né? Não sei se o Soliman quer falar alguma coisa, a gente pode esperar mais uns 2, 3 minutinhos, né? Já tem 18 pessoas. Mais ou menos a introdução é essa aí, Gasone. Agora, quer esperar um pouquinho para... Nós temos já agora 18 participantes, né? O pessoal deve estar entrando. Também a gente pode esperar uns 2 minutinhos, né, Soliman, para começar a aula. Beleza. Vocês estão ouvindo bem aqui na caixa de som? E lembrando também, né, pessoal, que tendo casos interessantes aí, vocês mandem para a gente, né? Eu, o Pablo, o Solimão, o De Grazi, para a gente colocar nas aulas as situações clínicas, né, do dia a dia. Então, sempre vale a lembrança aí, se estiverem vendo algum caso aí na emergência interessante, ou pelo menos que tenha um eletro, né? Muitas vezes, embora o caso não pareça ter um super eletro, sempre vale a pena discutir, né? Se o paciente está na emergência e o eletro está envolvido aí na avaliação diagnóstica do paciente, a gente sempre tem que considerar a avaliação dele, até para discussão, para prática, rotina, né? Para a gente aprender aquilo que está alterado, né? Que é o principal objetivo das aulas, aprender o que está, se o eletro é normal ou não. E as alterações a gente vai estudando e discutindo, mas o principal objetivo é saber quando o eletro é normal e quando o eletro é anormal. Tá? Nazi, já tá aí? Tudo bem, Nazi? Hoje vai ser a aula do Fernando aí para complementar a parte de isquemia, né? Que bom, tudo bom? Boa tarde. Bom. Boa tarde. Os doutorandos estão todos aí?
Acho que estão... Eu mandei para eles, nenhum se manifestou aí. Solimã, pode começar a aula aí, viu? Vamos lá, então. Tá. Bom, então, como o Gazzoni já pré-apresentou, a aula hoje, então, é o eletro na síndrome coronariana aguda sem supra-DST. Então, aqui, só para a gente organizar a aula, né, primeiro eu vou falar um pouco sobre as definições e conceitos da síndrome coronariana aguda sem supra, que daí entram duas entidades, né, que é o infarto sem supra e angina instável. Depois que a gente falar sobre os conceitos, aí a gente vai começar a ver as alterações de eletro, que basicamente vai se dar pelo infra-DST e algumas alterações de onda T. E a gente vai botar alguns exemplos de traçados aí para ir acompanhando a aula. Então, as definições. A síndrome coronariana aguda sem supra, então ela é definida por uma dor torácica aguda, né, uma dor típica anginosa, em que não há uma elevação persistente do segmento ST. Por que a gente fala sem elevação persistente? Porque muitas vezes pode haver um supratransitório que se resolve e esse paciente ele não é enquadrado como um infarto com supra. Então, a gente considera essa elevação persistente do segmento ST quando o supra dura mais de 20 minutos. Então, os supras transitórios são enquadrados como infartos sem supra. Então, como eu já falei antes, a síndrome coronariana aguda são duas entidades, infarto e angina. Instável, né? Angina instável. Aqui eu trouxe a definição de infarto, que é pela quarta definição universal de infarto agudo do miocárdio, que tem como critério um aumento ou uma diminuição dos marcadores de lesão, principalmente a troponina, né? Preferencialmente que essa troponina seja TUI ultrassensível. Por que a gente fala aumento ou diminuição? Porque muitas vezes o paciente chega já na fase não bem aguda da dor torácica e a troponina já está alta e a gente começa a ver uma queda dela. Então, não necessariamente tem que ter uma curva ascendente, essa curva pode ser descendente também. Então, nós precisamos ter esse aumento ou diminuição em mais algum dos seguintes fatores, que é sintoma de isquemia, uma dor torácica típica, novas alterações no eletro, desenvolvimento de ondas Q patológicas, ou algum exame de imagem que mostra uma perda de miocárdio viável, ou uma nova alteração segmentar, que é consistente com isquemia, ou então a visualização de um trombo intracoronário detectado na angiografia ou até mesmo em autópsia. Isso é uma definição de infarto, infarto com e sem supra, né? Só para a gente ter em mente, então, que existem critérios bem específicos para definir infarto. E angina instável, então ela é uma isquemia cardíaca, né, que ocorre em repouso, ou então aos mínimos esforços, e que não há a elevação da troponina. A angina instável, ela se tornou uma entidade menos prevalente na medida que a gente começou a ter as troponinas ultrassensíveis, que a gente consegue identificar infartos menores com uma maior sensibilidade. Então, à medida que foi a troponina ficando mais sensível, a gente aumentou os casos de infarto e diminuiu os casos de angina. A angina, ela tem um risco de morte muito menor que o infarto. A gente sabe bem, né, que a troponina, além de ser um marcador diagnóstico do infarto, ela é um marcador prognóstico.
E quanto maior a troponina, maior é o risco do paciente. Então, a angina tem um risco menor. E ela também tem um menor benefício na dupla antiagregação. Não que não tenha que se fazer, mas a gente tem um menor benefício do que no infarto, de já iniciar a dupla antiagregação, e também um menor benefício em levar rapidamente para a hemodinâmica, podendo, se for preciso, ela pode esperar um pouquinho, de uma forma um pouquinho mais tranquila. Agora, então, falando do eletro, na síndrome coronariana aguda sem supra. O eletro, ele é a primeira ferramenta diagnóstica do paciente que chegar com dor torácica na emergência. Idealmente, ele tem que ser feito em 10 minutos da chegada do paciente. Quando ele informa que está com dor torácica, tem que ter um eletro nesses 10 minutos. Ou então, se for um atendimento pré-hospitalar, que seja feito o eletro no primeiro contato do médico. O eletro, ele pode estar normal em até 30% das vezes em que a gente vai ter uma síndrome coronariana aguda. Então, é um número bastante alto que a gente vai ter eletros normais. E quando tem alteração, as principais alterações são um infra-DST, ou um supra transitório, né, aquele supra de menos de 20 minutos, ou então alterações de onda T, que podem ser inversão, achatamento ou a pseudonormalização. A gente vai ver cada uma delas na sequência. Então, aqui é só para ter em mente as possibilidades. Muito importante lembrar de estender o eletro quando o paciente chega com uma dor que é muito suspeita para infarto e o eletro, em princípio, está normal. Então, a gente vai ter que fazer de V7 a V9 para olhar melhor a parede posterior, que muitas vezes o supra está isolado lá, ou infra, ou qualquer coisa. E também lembrar de fazer V3R, V4R, que muitas vezes a gente pode ter um infarto de ventrículo direito isolado. Então, só iremos ver se a gente fizer as derivações específicas. Posso te fazer uma pergunta? Claro, professor. A gente tinha um conceito antes de que infarto isolado de VD é muito raro. Isso é verdade ou não? Não, é raro, mas a gente tem que ter que existe, né? Hã? Não, frequente não é, mas a gente tem que ter na mente que pode existir, né? Existe a possibilidade. Porque, ok, então, não tendo nada e tendo dor típica, que o camarada até tiver hipotenso, alguma coisa, tu recomendas fazer sempre V3 e V4, é isso? Tem que fazer, para não deixar passar, né? Certo. Principalmente se for no início, assim, uma dor muito aguda, que às vezes começa com o ventrículo direito e depois vai se estender para uma parede inferior, né? Perfeito. Então, acho que é válido fazer sempre, assim, a gente tem que buscar isso. Temos que lembrar, então, nos casos de bloqueio de ramo esquerdo, em que vai ter supra no eletro por causa do próprio bloqueio, e aí, nesses casos, a gente precisa, então, aplicar os critérios de Esgarbosa, que é o que é mais consagrado, e os critérios de Barcelona, que são critérios mais recentes, que a gente até discutiu aqui já em outros artigos e comentou em outras aulas também, que ainda ele não está nos guidelines de infarto, mas é importante a gente saber e aplicar, né? Porque aqui define, infarto com BRE, nós temos que saber se tem critérios para supra ou não. Só para lembrar que a dor torácica com o bloqueio de ramo esquerdo, menos da metade das vezes vai ser infarto, mais da metade é por outros motivos. Então, aquela coisa que, tá com dor, fez um eletro, tem bloqueio de ramo esquerdo, tem que sair correndo, manejar como infarto com supra, não é bem assim. Na maior parte das vezes, nem infarto é. E muito importante, então, sempre que o paciente chegar com dor torácica, se a gente tem a possibilidade,
comparar o eletro com o eletro prévio. Essa figura aqui, ela é mais para mostrar a possibilidade, a probabilidade da dor torácica do eletro do paciente ser uma síndrome coronariana aguda de fato. Aí a gente tem ali a dor pontual, uma dor no dorso, uma dor epigástrica com dor precordial, a dor anginosa mais típica, até um caso de choque cardiogênico comparada, e as alterações de eletro, que mais ou menos vão acompanhando ali do eletro menos expressivo até o eletro de maior gravidade. Para a gente ter em mente, assim, na hora da suspeição clínica e das alterações de eletro, se a probabilidade é maior ou menor, então, de estar com um infarto na mão. Agora a gente vai falar, então, sobre o infra-DST, na síndrome coronariana aguda. Essa figura é uma coisa mais conceitual, assim, como é que a gente avalia o eletro. Ele traz ali que nós devemos traçar uma linha de base, que é no segmento PR, ou então chamado também de junção PQ, que é depois da onda P até o início do QRS, ali vai ser a nossa linha de base. Então a gente pode traçar uma linha por aí, depois a gente vai atrás do ponto J, que é o fim do QRS, e aí a gente vai ver onde é que está o segmento ST justamente nesse ponto. E aqui nessa figura, a gente pode ver bem nítido ali que tem 3 milímetros de infradesnivelamento. Muitas vezes o paciente está um pouco taquicárdico, fica um pouco difícil de ver, de fato, onde é que de fato está o ponto J, ou se tem infra ou não. Então, é só uma ferramenta que a gente pode usar, até traçar uma linha ali, o lápis, alguma coisa, né? E aqui eu trago algumas causas, então, de infra-DST, que nem sempre são isquêmicas, né? A gente tem as alterações que conceitualmente se chamam de primárias, que é quando a alteração de fato está na repolarização ventricular, que daí pode ser por isquemia miocárdica, uso de digital, até uma taquicardia, e as alterações que são chamadas de secundárias, que elas não são necessariamente uma alteração da repolarização, mas uma alteração de alguma coisa que aconteceu antes, já na despolarização do ventrículo. Que daí são as alterações decorrentes da sobrecarga de ventrículo esquerdo, os bloqueios de ramo, pré-excitação, Wolff-Parkinson-White, né? E agora, então, falando sobre o infra-DST na síndrome coronariana aguda. Então, se a gente tiver uma dor torácica e um infra-DST que tem de 0,5 milímetros ou mais, a gente pode chamar que o eletro está mostrando uma lesão subendocárdica. Na síndrome coronariana sem supra, essa é a alteração de maior risco, o infra-DST, né? E quanto mais pronunciado ele for, ou pegar mais derivações, maior é a gravidade do infarto. E lembrando sempre que as alterações dinâmicas, elas também indicam gravidade, porque elas nos informam que alguma coisa está acontecendo, está mudando ali no momento. Então também temos que ficar de olho. Essa é uma figura que eu trouxe assim para a gente tentar entender por que o eletro se apresenta com um infradesnivelamento do segmento ST. Aqui a gente está vendo que a parte do endocárdio, que está mais em roxa ali, é a parte onde está isquêmica. Então a gente está com uma isquemia subendocárdica. Sempre que isso acontece, o meio extracelular nessa localização, ele vai ficar menos negativo que o epicárdio. Consequentemente, menos negativo, a gente pode dizer que está positivo em relação ao epicárdio. Então, o vetor, ele sempre vai se direcionar da parte mais negativa para menos negativa, ou então para positiva, né? E o observador que está de fora, ele vai estar olhando do pontinho aqui, ele vai estar vendo o vetor se afastando. Então, na repolarização,
a gente vai ter uma inscrição negativa aqui no eletro, que vai ser mostrada com infra-DST. Aqui eu trago, então, os tipos de infra que podem ter no eletrocardiograma, que é o infra-ascendente, o infra-descendente ou, então, horizontalizado. O infra-horizontal ou o descendente, quando eles têm mais de 0,5 milímetros, então, e em duas derivações contíguas, eles estão nos indicando que há uma isquemia, uma lesão subendocárdica. Se a depressão do segmento ST ela é maior ou igual a 1 milímetro, é muito mais específico e já indica um pior prognóstico. Se essa depressão do ST tiver mais ou igual a 2 milímetros e mais de 3 ou igual a 3 derivações, ela indica uma probabilidade muito alta de infarto e uma alta mortalidade também desses pacientes, que é bem expressiva, 35% em 30 dias. É até uma coisa muito semelhante ao infarto com supra. Então, só para chamar atenção, que um infarto sem supra, com uma magnitude muito importante do infra, o paciente é muito grave também. E o infra-DST, se ele for ascendente, como eu mostrei aqui antes, ó, esse infra-ascendente, ele é muito pouco específico para isquemia. Geralmente não é. E aqui, só para lembrar, quando a gente tem um infra-DST, a gente tem que procurar se não há um supra nas derivações recíprocas, né, que seria a imagem em espelho. Que muitas vezes a gente pode ter um supra de baixa magnitude, que passa despercebido num primeiro olhar, e a gente se atém bastante ao infra, que geralmente está mais pronunciado, então vale a pena buscar as derivações complementares para, de fato, ver se não nos passou um supra. Aqui, então, eu trouxe um exemplo de um infra-DST bem pronunciado ali na parede anterolateral. Ele é um infra de padrão descendente, de uma magnitude bem importante, né, indicando, de fato, um infarto aqui com uma certa gravidade. Aqui é um exemplo de como ocorre a alteração dinâmica. No exemplo A, a gente tem um paciente que está com dor torácica. A gente consegue ver um infra ali de V3 a V6, pegando D1, um pouquinho D2 ali também. Um padrão descendente de grande magnitude, que o mesmo paciente, quando não está com dor torácica, ele praticamente normaliza o eletro. Então, um caso inequívoco de isquemia miocárdica. E aqui eu quero chamar atenção para o infra-DST, que é o infra mais grave que a gente pode ver num eletrocardiograma, que é quando temos em 6 ou mais derivações, e ele é associado com um supra-DST de no mínimo 1 milímetro na derivação AVR. Isso chama muito atenção, porque esse é um eletro que ele é sugestivo de lesão de tronco ou de um paciente que tem doença multivascular, ou seja, é um caso de extrema gravidade. Aqui, então, eu trouxe o exemplo de um eletro de um paciente que tinha lesão de tronco de coronária esquerda. A gente pode ver que tem infra em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 derivações. E nós temos um supra-DST em AVR que tem mais de 1 milímetro. Então, é um eletro bem típico de lesão de tronco de coronária esquerda. Os diagnósticos diferenciais aqui de infra-DST, como eu falei lá antes, né, tem as alterações que não são de isquemia, então, que também dão infra. A principal é a sobrecarga do ventrículo esquerdo, que a gente chama de padrão strain. Uso de digital, que é conhecido classicamente como o sinal da colher do pedreiro.
os bloqueios de ramo, o bloqueio de ramo direito pode dar infra de V1 a V3, e o bloqueio de ramo esquerdo, a gente pode ter infra em diversas derivações, sem ter um padrão. As taquicardias, pelo aumento da frequência cardíaca, pode ocasionar infra-DST. As síndromes de pré-excitação, principalmente Wolff-Parkinson-White. E alguns distúrbios eletrolíticos, como hipocalemia e hipomagnesemia. Aqui eu trouxe um exemplo, então, de uma sobrecarga do ventrículo esquerdo. A gente vê inequivocamente, né, uma extrema alta voltagem ali, os complexos das derivações se fundindo umas nas outras, até de tanta alta voltagem. E a gente vê o infra-DST aqui, principalmente em V5, V6, D1, que ele é um infradescendente, mas o que chama atenção é que ele tem uma onda T que é negativa, de um padrão assimétrico. Ela desce mais lenta e sobe mais rápida. Depois a gente vai ver que a onda T isquêmica, ela não tem essa assimetria, ela geralmente é bem simétrica. Aqui um eletro que exemplifica o uso de digital, né, de digoxina, no caso, que tem um infra-DST, um padrão mais arredondado, assim, com... Fernando, só porque nós temos doutorando, só para frisar esse eletro anterior aí, que eu acho que é super importante para eles, falando sobre qual seria o diagnóstico aqui. Aqui é um eletro de sobrecarga do ventrículo esquerdo, né? A gente tem alguns critérios que chamam a atenção para isso. Só repete, então, o critério da voltagem, da sobrecarga. A gente pode usar o critério de Sokolov aqui, né, que é a soma de V5 com a R de V5 com a S de V1, quando isso dá mais do que 35 milímetros, já é um critério de sobrecarga. Esse é o mais tranquilo. V5? A gente pode usar também quando tem mais de 10 milímetros nas derivações periféricas, não, desculpa, mais de 20 milímetros nas derivações periféricas, ou mais de 30 nas derivações pré-cordiais, também como um critério de alta voltagem, que aqui também já fecha, né, acho que aqui dá uns 20, um D2, e aqui nitidamente dá mais do que 30 nas derivações pré-cordiais. E a gente vê esse padrão de infradescendente, então, formando uma onda T negativa que é assimétrica, ou seja, ela vai descer lenta a onda T e ela vai subir rápida. Então, nitidamente aqui tem uma simetria, né? A subida é bem mais rápida do que a descida. Esse é o clássico infra-DST secundário, uma sobrecarga do ventrículo esquerdo. Isso geralmente a gente vai ver nas derivações laterais, mas onde pega mais o ventrículo esquerdo mesmo, né? V5, V6, pode-se ter também D1 e AVL. Era isso, Nazinho? Obrigado. É só para reforçar o conceito, que os nossos doutorandos estão no primeiro mês do internato. Eles não passaram por lugar nenhum. Eles estão mergulhados ali na emergência. Obrigado. Legal. Não, sempre que precisar reforçar alguma coisa, vão me avisando aí. Tá, então aqui eu uso do digital, né, aquele padrão de infra mais arredondado, que também tem uma subida da onda T bem mais rápida que a descida, que forma esse padrão de colher de pedreiro, né, para tendo uma imaginação mais fértil um pouco. Alguns chamam também do efeito do bigode do Salvador Dalí, por esse padrão um pouco arredondado aqui, que tem o infra-DST. A gente vê bem nítido aqui, ó, D1, AVL, V4, V5 e V6. Isso tem que chamar atenção para uso de digital, que não necessariamente é na intoxicação, às vezes só por estar usando digital, nós já vamos ter essa alteração.
da repolarização. Aqui é para mostrar um infra-DST secundário, um bloqueio de ramo esquerdo. A gente vê um QRS bem alargado, padrão de torre aqui em D1, um padrão de Rzinho, Szão em V1, bem característico do BRE. E aqui a gente vê um infra que é secundário ao atraso da despolarização. Então, o atraso da despolarização leva um retardo na repolarização e vai se inscrever com infra-DST. Sempre lembrando que a repolarização no BRE, ela sempre vai ser oposta ao complexo QRS. Se a gente tem um QRS negativo, a repolarização vai ser positiva, e vice-versa. Então, é uma coisa que a gente também deve observar quando vemos um bloqueio de ramo esquerdo. E aqui é um eletro de Wolff Parkinson White, em que a gente vê o infra-DST também secundário à alteração da despolarização. Aqui dá para ver bem nítido, ó, a gente tem uma onda T encravada no QRS, dá para ver a onda delta, ela está melhor, talvez, onde dá para ver bem que é um... Deixa eu pegar aqui, ó, em V3 a gente vê que ele dá uma lentificada antes de iniciar o QRS, em V5 e V6 também, ó, tá um pouquinho mais aberto antes de iniciar. Isso aqui é onda delta. Acho que dá para ver aqui também, deu um pouquinho, que ela começa bem lento para depois subir mais rápido. E o infra-DST aqui correspondente é secundário, então, ativação ventricular que se dá de forma mais muscular, né? Porque a ligação do átrio para o ventrículo, ela passa também por um feixe acessório, não pelo tecido de condução normal. Tudo bem aqui? Ótimo, tudo bom. Tá. E aqui, então, é um infra-DST secundário, uma taquicardia. Pelo aumento da frequência cardíaca, a repolarização ela ocorre de forma mais rápida e ela se excursiona como um infra-DST. Muitas vezes até pode parecer que é uma isquemia, mas aí quando reverte a taquicardia, a gente vê que normaliza o eletro. Muitas vezes o paciente até pode ter uma isquemia, né, e ao fazer uma taquicardia ele é submetido a um esforço, e aí aparece no eletro. Mas não necessariamente isso é uma síndrome coronariana aguda, é um teste de esforço positivo, no caso. Solema, só para complementar ali, que eventualmente, quando o paciente fica muito tempo em taquicardia, né, às vezes mais de horas em taquicardia, às vezes quando ele reverte, ele persiste com uma alteração de repolarização que muitas vezes é secundária a uma memória elétrica. É difícil de explicar fisiologicamente, mas ele ainda fica com uma alteração da repolarização após sair da taquicardia. Então, isso é um diagnóstico diferencial, né? Eventualmente, do paciente estar com uma síndrome coronariana aguda, realmente. Mas se daqui a pouco ele está sem sintomas e só manteve aquela alteração elétrica, a gente tem que ter em mente que também pode ser secundário ao pós-taquicardia, né, quando a taquicardia é mais prolongada. Né? Mas, via de regra, é isso que falaste aí, durante a taquicardia, né, e quando reverte, muitas vezes já aquele teste de esforço positivo durante a taquicardia, né, ele reverte. Isso aí. E aqui eu queria trazer um padrão de infra, então, que ele, apesar de não ter supra-DST, ele deve ser manejado como um infarto com supra, a gente chama de equivalente de infarto com supra, né? Que é um infra-DST na parede anterior, anterolateral, ou anterior extensa, até pegando de um AVL, em que tem um infra-DST que ele é encravado numa onda T hiperaguda, assim, ela é bem pontiaguda e simétrica, que sobe muito rapidamente aqui, e que
na grande maioria das vezes, quase totalidade das vezes, a gente tem oclusão de coronária descendente anterior. Então, esse é um padrão de eletro que não tem nem muita explicação, assim, é memorizar, tem que fotografar ele, que é um padrão clássico de oclusão de descendente anterior, e tem que ser manejado como infarto com supra-DST, ou seja, hemodinâmica ou trombólise com emergência. É chamado de padrão de De Winter, porque foi quem descreveu. Isso foi reproduzido já em várias séries de casos, e é bem documentado que ocorre. Então, a gente tem que manejar como infarto com supra esse padrão de eletro com dor torácica. Associado, né, Fernando, ao supra de ST de AVR de pelo menos 0,5 milímetros, né, que é evidente nesse eletro aí. Isso. Agora, então, passando a falar das alterações da onda T, então, saindo um pouco do infra, né, a gente considera a onda T isquêmica quando ela é invertida, tem mais de 1 milímetro de profundidade, presente em 2 ou mais derivações contíguas, onde a onda R é maior do que a onda S, porque se a gente tem uma onda S muito profunda, pode inverter a onda T secundário a isso. E ela é muito específica para a isquemia quando há uma alteração dinâmica da onda T. Além da inversão, a gente pode ter um padrão de pseudonormalização, que eu já vou mostrar o que é isso. Ou então, alterações mais sutis, como só um achatamento da onda T, que é menos específico, mas também pode ser decorrente de isquemia. As alterações isoladas da onda T, elas têm um prognóstico melhor do que o infra, então é um eletro que nos deixa um pouco mais tranquilo, embora isso tenha algumas exceções que eu vou mostrar também daqui a pouco. E só para lembrar que uma inversão de onda T nas derivações AVR, V1 e D3 pode ser variação do normal. Então, não dá para valorizar isso isoladamente. Aqui, então, para mostrar que a inversão da onda T na isquemia, ela é simétrica, ela desce e sobe na mesma velocidade. Aqui a gente consegue observar que tem uma isquemia parede lateral, lateral alta também. Esse é o padrão de pseudonormalização, que se chama, né, que muitas vezes o paciente chega com dor torácica e ele está com um eletro assim. Só que se a gente for pegar um eletro anterior, a gente vai ver que o paciente tinha um QRS, uma repolarização dessa forma. Se houve essa mudança, que muitas vezes parece um padrão normal, a gente tem que pensar que isso é uma alteração dinâmica. Então, muitas vezes o paciente tem onda T invertida por qualquer outra doença e chega com dor torácica eletro normal, nós temos que considerar que isso é uma isquemia aguda. Ele normalizou ou pseudonormalizou, né, mais conceitualmente falando. E essas alterações menos específicas, então, para isquemia, que elas podem ocorrer numa isquemia, mas podem ser por outras coisas, é quando o infra-DST é menor do que 0,5 milímetros, a gente tem um infra-DST naquele padrão ascendente, não horizontal ou descendente, quando as inversões de onda T são um pouco expressivas, com menos de 1 milímetro, ou então só um achatamento da onda T. A gente, nos laudos de eletro, quando vê isso, a gente lauda como alterações não específicas de repolarização, que podem ser por isquemia ou não, na maior parte das vezes não serão. E, Fernando, só ali quando tu tem uma pseudonormalização, tu tem, por exemplo, um paciente já que tem uma inversão de T prévia, e tu tem uma pseudonormalização, tu tem que encarar isso como um infarto oclusivo, assim, e tentar ir para hemodinâmica logo, ou a princípio pode ser uma isquemia e a gente pode aguardar? Não é um sinal de gravidade. Ele é menos grave do que os infras e supras DST, né? É só
padrão que nós temos que tratar como uma isquemia cardíaca, como uma síndrome coronariana sem supra, mas não necessariamente sair fazendo cateterismo com urgência. Não é um sinal de gravidade. E aqui eu gostaria de falar sobre a síndrome de Wellens, que é uma alteração exclusiva da onda T, mas que ela está associada com gravidade, porque na grande maioria dos casos vai estar associado com uma lesão subtotal de descendente anterior proximal. Tem séries mostrando que dor torácica, mas esse padrão de Wellens, que a gente chama de Wellens, né, que foi quem descreveu, 90% das vezes vai ter uma lesão subtotal de descendente anterior proximal. Então, ele se caracteriza por essa inversão de onda T, que ela tem esse padrão mais, menos, né? Ela começa positiva e termina negativa, a gente chama de plus-minus, geralmente nas derivações V2 e V3, que a gente chama de síndrome de Wellens tipo A, que ocorre em 25% dos casos. Ou também ela pode ser uma onda T bem profunda, bem simétrica, pontiaguda, que a gente chama de síndrome de Wellens tipo B, e ocorre em 75% dos casos. Isso é típico de V2 e V3, mas pode se estender por toda a parede anterolateral, até de V2 até V6. Já foi visto isso, que a síndrome de Wellens, ela evolui do tipo A para o tipo B, passando por vários estágios no eletro. Isso seria equivalente a um infarto com supra que não ocorreu, ele foi reperfundido de alguma forma. Então, quando começou a mudar a onda T, o eletro queria ocorrer um supra DST ali, mas houve uma reperfusão espontânea, que daí deixou a onda T negativa e profunda, invertida, né? Então, seria um contínuo aqui, a gente passaria do padrão tipo A para o tipo B de Wellens, num contínuo. Então, aqui, mostrando o que eu falei, é altamente específico para lesão grave de DA proximal. Um paciente que se apresenta com dor torácica e padrão de Wellens, ele tem que ser levado para estratificação invasiva precoce, preferencialmente nas primeiras 24 horas. E mesmo se não tiver dor torácica, com aquele padrão de eletro, ele é um paciente que tem um risco alto de infarto anterior extenso, que pode ocorrer daqui 2 ou 3 semanas. Então, é um padrão de eletro que tem que ter muito cuidado. Aqui, então, um eletro para exemplificar. A gente tem um padrão de Wellens aqui, tipo A, onda T plus-minus. Já começa em V1, tem V2, V3. Aqui ela fica toda negativa, um padrão bem de isquemia também. Então, esse é um eletro tipo Wellens, síndrome de Wellens. E as considerações finais, então, que eu queria deixar algumas mensagens, né? Que a síndrome coronariana aguda sem supra, ela é uma doença grave, não tanto quanto o infarto com supra, mas exige atenção do médico que está avaliando. Sempre lembrar que as alterações, tanto de eletro quanto de marcadores, elas têm que ser avaliadas dentro do contexto clínico. Não adianta ter uma troponina alta se o paciente não tem clínica nenhuma de síndrome coronariana aguda, um eletro que não tem alteração. A gente tem que pensar em outras etiologias para a troponina estar alta. As próprias alterações do eletro, elas têm que ser vistas em todo o contexto do eletro. Não adianta olhar só o segmento ST. Nós vamos ter que ver se não tem critérios para sobrecarga, se não tem um Wolff-Parkinson-White, se não tem alguma outra coisa no eletro que chama atenção para outra doença. As alterações de repolarização em escala de gravidade, então seria o supra-DST, depois o infra-DST e as alterações de onda T isoladas. A gente tem que conhecer os padrões de equivalente a supra-DST, que é o padrão de Winter, que foi mostrado, ou um bloqueio de ramo esquerdo com critérios para supra, né, critérios de Esgarbosa, Barcelona.
E a gente tem que reconhecer os padrões de eletro que não tem supra, mas que tem gravidade, que é o eletro de tronco barra doença multivascular, que a gente mostrou antes, e o eletro na síndrome de Wellens. Temos que saber também reconhecer. E aqui, então, eu deixo as bibliografias para quem quiser ler mais sobre o assunto, 3 ótimos livros de eletro. Eu sempre recomendo esse blog, que é um blog de medicina de emergência, que tem uma biblioteca de eletros muito interessante. Aqui dá para pesquisar por doença, de várias formas. E a gente tem o guide da ESC de 2020, que fala sobre infarto sem supra, que é bem interessante também, com algumas coisas novas. E é isso, então. Se alguém tem algum comentário, alguma dúvida, fico à disposição aí. Eu achei ótimo a tua abordagem. Eu até mandei agora para o Gazzoni. Vai conseguir botar, Gazzoni? Deixa eu ver aqui. Me mandou aqui. Eu posso tentar aqui, só um pouquinho. Uma paciente de 80 anos, tá? Que teve dor no peito, dor na mandíbula, em repouso, dormindo, 3 dias antes. E aí, ela fez esse eletro, que está aí com... Eu mandei. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui na... E ela passou a ficar totalmente assintomática e ficou em casa. Ela mandou o eletro para a pneumologista, que me mandou. Eu mandei ela para a emergência. Estou abrindo aqui, só um pouquinho. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Fernando, descompartilha tudo, por favor. Deu para entender a história? Só um pouquinho que eu estou aqui. Eu não estava dando atenção porque eu estava botando eletro aqui, só um pouquinho. Previamente ígita, nunca teve nada, 80 anos inteira. Compartilhando. Nunca teve nada do ponto de vista cardiovascular. Ela já tinha feito um transplante de medula por mieloma múltiplo, tá? Desculpe se não está muito bom o eletro. Tá vendo aqui? Dá para ver. Deixa eu ver se eu diminuir o tamanho dele, ou eu botar ele. Um pouco, aqui a ideia Fernando, contribuir um pouco com o teu conceito da onda T. Então esse eletro, dessa paciente de 80 anos, que tinha dor na mandíbula 3 dias em repouso e tinha tido uma história de leucemia prévia, é isso? De mieloma múltiplo, fez transplante. Fez transplante. E o eletro é esse aí, né? E aí, Fernando, o que você achou do eletro? Não, perguntei para o Solimão o que ele achou do eletro. Estou ouvindo? Sim, não está melhor das imagens aqui, mas eu consigo ver que a gente tem uma onda T negativa ali, V2, V3. Parece V2 e V3, né? Mas é uma onda T que chama atenção para a isquemia. Ela é simétrica, está em 2 derivações contíguas. Muito provavelmente é uma dor anginosa, com alteração de eletro. Acho que é uma síndrome coronariana aguda mesmo. E esse eletro aí, tu mandaria ele pro CAT logo aí, senhor Massurano? Não, acho que não tem sinais de gravidade ali no eletro, né? Não tem um padrão de Wellens. Sim. Ele tem subsídio de um ramo direito também, né? Que a gente não sabe se é antigo ou não, né? Interessante. Né? E seriaram o eletro dela, Násia, ou não? Quando ela chegou aqui, o eletro era semelhante,
totalmente assintomática e braba porque mandaram ela para cá. Sim. Ela que não estava sentindo mais nada. Mas esse BRD não sabiam se era antigo ou era novo, né? Não. Então tá bem. E aí, na sequência, e aí o que vocês fizeram? Aí ela alterou troponina, é isso? Aí, exatamente. Aí ela fez troponina, estava alterada. Se eu não me engano, ao redor de 90 e poucos. Sim. Era aumentada. Aqui até 16, né? Sim. E aí vocês definiram pelo CAT, no contexto, foi agudo ou foi... Aí tinham duas correntes. Leva para CAT, imediatamente no sábado, acho que foi sábado, Sim. ou isso, não, foi domingo isso, domingo de tarde, ou espera para outro dia. Eu achei que com aquelas enzimas ali, 80 anos, eu achei que tinha que levar para o CAT. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Aqui estão vendo? Não, feio, não. Então tinha uma lesão suboclusiva ali na... Descendente anterior. Isso. Terço médio, né? Hã? Terço médio ali do DA, né? Terço médio na DA, E ela persistiu com essa dorzinha na mandíbula, daí, né? Alterou... Quando ela chegou aqui, nunca mais teve dor. Não teve dor. O eletro, a alteração do eletro é bem compatível com o CAT, né? Pega a parede anterior, Exatamente. poupando o septo ali, que tem a primeira septal ali que desce limpa, É. e poupando a parede lateral, que é depois do diagonal, né? Acho que vem ao encontro da tua aula de inversão de T, né? Uhum. Tem duas derivações contíguas, né? Isso. Embora em mulher, V1 às vezes possa ser normal, mas já no V2, né, com dor, né? Perfeito. Mas eu chamo a atenção que se nós soubéssemos que ela não tinha bloqueio de ramo direito prévio, ia ajudar a gente, porque o bloqueio de ramo direito não impede a gente de analisar a repolarização, né? Ao contrário do bloqueio de ramo esquerdo, que dificulta um pouco mais. Sim. Mas se o bloqueio de ramo direito fosse um bloqueio novo também, falaria mais a favor ainda, né, de uma apresentação mais grave, né? Perfeito. Mas a gente não sabia, né? Isso, não sabia, né? Isso aí. Não? E não é bem um bloqueio, acho que até um distúrbio de condução, né? Não sei se tem duração, né? Eu acho que até fecha aqui, se a gente for ver, deve ter 3 quadradinhos, tá difícil de ver aqui, né, Nazi? E tem também alteração de S em D1 aqui, né? Talvez esteja um 120, né? Sim. Discretamente aumentado aí, né? Mas, isso aí tem que ver. Mas ele é quase um eletro sutil que pode passar desapercebido. Isso aí, a gente tem que prestar atenção, sempre essa alteração aí, do eletro, que às vezes, como tem só V1, V2, V3, aí tu já não vê mais nada no eletro, assim, só alterações inespecíficas, né? Às vezes tu acaba passando. Não sei se o Daniel quer comentar alguma coisa, Daniel. Não, eu achei também que em V3 ali, a rigor não fecharia critério de inversão de T com mais de 1 milímetro, né, como o Fernando mostrou, mas se a gente olhar com mais calma, a gente vê que é uma derivação com baixa amplitude, o QRS já é de baixa amplitude, então isso também pode atrapalhar nessa avaliação. Eu considero que é isquêmico também, considero que é uma alteração bem isquêmica, assim, de V2 e V3. Uma coisa que a gente tem aprendido, principalmente pelas alterações que o protocolo dos critérios de Barcelona colocaram, e o Smith, né, que estuda bastante agora essa questão de eletro no infarto agudo, é que a gente tem que valorizar as alterações, às vezes, de acordo com a voltagem do QRS, né? Porque a gente, às vezes, só quantificava a questão do supra e infra, se fosse 2 milímetros, para cá, uma inversão profunda, mas, às vezes, a voltagem do QRS intrínseco não é tão grande, né? Então, uma alteração mais sutil, ela já é significativa. E a gente agora começou a se dar conta disso e começou a valorizar mais isso, né? Eu acho que, não sei se vocês têm alguma opinião também sobre isso, mas o Daniel foi feliz nesse comentário. Eu acho que isso a gente tem que ficar atento sempre. Não, certamente, né? Quando tu diminui a voltagem, tu vai diminuir todo o traçado do eletro, né? Incluindo os supras e infras, né? Isso aí.
Então, pessoal, eu acho que essa aula foi muito boa, né? A gente acaba... É uma aula de vários níveis, eu brinco, né? Porque mesmo que às vezes a gente aprofunde um pouco, é uma aula que tem uma introdução, uma parte básica, tem uma logística de interpretação e foi muito bem explicada, e ao mesmo tempo, mesmo para a gente que está acostumado a ver mais eletro ali, eu acho que eu, o Nádio, o Daniel, o Fernando, a gente sempre aprende mais alguma coisa ou reforça algum conceito. Então, acho que esse é o objetivo, né? Da gente fazer sempre uma implementação do treinamento diário, né? Então, eu achei muito interessante aí, certo? Parabéns, excelente. Então, Fernando sempre é muito didático. Valeu, obrigado. Obrigado. Boa tarde. Ótima apresentação. Tchau. Até mais. Tchau. Tchau. Boa. Conseguiram entender bem a aula? A gravação, cara, ela vai... a gente tem colocado ela no site da Energia.